Ora, a igreja não tem períodos carnavalesco, quaresma, períodos de antecipação de um ano, a preparação para receber um novo ano, porque antes que houvesse dia, antes que houvesse tempo, eu sou. E não há nada que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Então Deus não tem tempo favorável. Todo tempo, no de repente de Deus, Ele age. Então vamos. O Senhor falou bastante comigo sobre a palavra que está em 2 Samuel, capítulo de número 4, versículo de número 4. Depois nós vamos dar sequência em 2 Samuel, capítulo 9. Mas eu quero convidá-los a abrir no livro do profeta Samuel, capítulo 4, o segundo livro. Iremos ler apenas o versículo de número 4. Assim que você encontrar, eu convido você a se colocar em pé. Amém? Só para lermos esse versículo juntos. Você já abraçou seu irmão? Já profetizou sobre a vida dele? Já liberou uma palavra de exaltação para a vida dele? Agora vamos ao tribunal de Deus. Amém? Diz assim, 2 Samuel 4:4. E Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era da idade de 5 anos, quando as novas de Saul e Jonatas vieram de o quê? Ou vieram de Jesiel, e sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu o quê? Apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo, e o seu nome era Mefibosete. A igreja pode se assentar, dando glória a Deus. Existem coisas que não adianta você perguntar para Deus, porque se Ele quisesse que você soubesse, com certeza Ele te revelaria. Porque a palavra de Deus, em Deuteronômio, no capítulo de número 29, e o versículo de número 29 diz assim: as coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós, para nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. As coisas encobertas, quem cobriu foi Deus. Se Ele quer que você saiba, Ele diz que não fará coisa alguma sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Então, quando Ele quer que o seu povo, a sua igreja, a nação eleita, o sacerdócio real, o povo adquirido, quando Ele quer que nós saibamos, Ele vai revelar. Agora, quando Ele encobre, é porque Ele está trabalhando. Então, quando Ele diz, no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 13, que Ele rejeitou Saul como rei, e depois Ele rasga o ministério de Saul e a sua sucessão e entrega para outro. O que é que Deus está dizendo? Eu gostaria, Saul, que você fosse, que Jonatas, na sequência como seu filho, também fosse do reino que eu os levantei. Mas eu os levantei por um período. Eu os levantei para um determinado fim, para um determinado tempo. Existem pessoas
casou também, formou um ministério pastoral. Era um ministério que impactava não só a nação brasileira, como as nações. Hoje nós analisamos que a pastora Helena Tanuri, pastora Nívia Soares, pastora Mariana Valadão, os próprios pastores, os irmãos, a Ana Paula, como irmão dela, estão liderando ministérios paralelos, não só na nação brasileira, como fora dela. Por quê? Porque havia um propósito dos céus para aquele tempo. Quantas pessoas que começaram com você, que não estão mais? Quantas pessoas nós já perdemos? Nesse ministério nós já perdemos muitas pessoas, muitas diaconisas, muitos pastores já estão na eternidade com Deus, porque é um processo. Hoje estou aqui agora, dentro do tribunal de Deus, fazendo um alinhamento profético na direção do Espírito de vida que o Senhor passou para ser feito neste tempo, antes de adentrarmos a quaresma. Amanhã, eu não sei se eu acordo viva, porque nenhum de nós sabemos. Então, o Senhor diz que as coisas encobertas são para Ele, as reveladas são para nós. Às vezes nós falamos, hoje, na minha concepção, sexta-feira de manhã, eu falei, pai, quem vai ministrar no domingo é a Bispa Márcia. E está tudo certo. Só que aí, na sexta-feira à noite, o Senhor deu um tribunal. Ele passou uma ativação profética. Mas Ele também falou o coração dela. Eu ainda não estou pronta para a ministração. O Senhor ainda estava entregando, não foi isso, Bispo? Por quê? Porque às vezes nós queremos preparar muitas coisas, mas o Senhor tem um direcionamento, porque existem pessoas aqui que o Senhor acabou de me dizer que estão com documentos parados, sentenças paradas no mundo espiritual, que hoje Ele vai liberar. Existem pessoas que estão com situações financeiras que precisam sair do papel e hoje Ele vai tirar. Existem pessoas que precisam mudar laudos médicos e hoje Ele vai mudar, porque Ele é Deus, só quem recebe. Agora nós estamos falando de Mefibosete. Quem é Mefibosete? Filho de Jonatas. Quem é Jonatas? Filho de um rei. Qual é a posição de Mefibosete quando nasce? Muito boa. Ele está no palácio. Ele tem amas, pais, avós, tias, tios. Ele está amparado, igreja. Ele tem tudo. Está em um palácio. Mas de repente, em um único dia, ele vai perder o avô, o pai, a avó, a mãe, tios. E a ama para que ele sobreviva ao ataque dos filisteus. A ama vai sair correndo. E neste impacto de fugir, ele vai cair. E ele vai ficar aleijado. Aquele dia ele amanheceu tendo tudo. E ele adormeceu sem nada, inclusive coxo, de ambas as pernas. Então tem coisas que Deus não vai resolver. Existem pessoas que dizem assim para mim: meu laudo não foi bom. O que é que eu vou fazer com esse laudo? Por que esse laudo? Eu ouvi da minha maior intercessora, que chorava comigo pelo meu ministério. Mas sabe, eu tenho sonhos.
Eu tenho ideais. Eu quero ver minha netinha nascer. A netinha veio 3 anos depois que ela se foi. E eu falei para ela, pastora, Deus quer você nos céus, mano. Você encerrou um ciclo. Você é muito melhor do que todos nós. E eu tive que enterrar uma pessoa muito querida. Depois eu enterrei outra, e outra, e outra. E não é como nós queremos. Porque tem coisa que nós não temos respostas. Existem pessoas que eu escuto que têm almos terríveis. Se Deus quisesse me explicar, Ele falaria, mas eu não vou perguntar, porque se Ele não falou, e eu perguntar, o diabo pode responder. E o que o diabo vai dizer? Vai dizer algo que vai me confundir, e eu não preciso de uma resposta de agora. Aqui tem uma aliança. Tem o que, igreja? Uma aliança. Tem o quê? Uma aliança. Uma aliança de Jonatas e de Davi. E por causa desta aliança, algumas coisas irão mudar. Abra comigo em 2 Samuel, capítulo 9, versículo de número 1. Que diz assim: e disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem, por amor de Jonatas. E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Qual era o nome? Ziba. Fala mais alto, qual era o nome? Cuidado com os Zibas. Muito cuidado, tem muitos por aí. E o chamaram que viesse a Davi, e disse-lhe o rei: és tu, Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul, para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. O que é que Davi perguntou para Ziba? Se havia o quê? Alguém descendente de Jonatas, de Saul. Era só isso a pergunta. Mas como havia o quê? Um diagnóstico dentro do palácio, em que o rei não aceitava, na presença dele, nenhuma pessoa aleijada, coxa, cega, surda, muda, que tivesse algum problema. Então Ziba sabia disso. Ele falou assim: eu já vou dizer logo que ele é aleijado, que ele é defeituoso, para ele nem tirar aquilo que eu sei que é dele, mas que eu e os 36 membros da minha família comemos o que é de Mefibosete, dormimos do que é de Mefibosete, usufruímos do que é de Mefibosete, temos todo o conforto por causa daquilo que é de Mefibosete. E Deus está dizendo para você: hoje eu tiro das mãos daquele que roubou o que pertence a você e coloco de novo nas suas mãos, por causa de um pacto, por causa de uma aliança, por causa de algo que o Senhor tem lá na cruz do Calvário firmado com a tua vida. Só quem crê, só quem crê, só quem crê, você vai receber o nome de Deus. Ziba já chega falando mal, e ele chega falando mal para se defender. Se eu falar bem de Mefibosete, eu vou perder. Eu não quero perder. A Bíblia fala
tem muita gente dando lugar, sendo ladrão, roubando sonhos, perspectivas, idealizações, descaracterizando, desconstruindo caráter, personalidade de pessoas na vida de outras. Aí você viu o que fulano fez? Você viu o que aconteceu com o Beltrano? Olha, se eu fosse você, nem chegava perto mais, me afastava, porque aquela pessoa, olha, isso aí onde tem fumaça tem fogo. E desconstrói vidas, alunas, difamações, adversidades, situações que inflamam, que denigrem, roubam vidas, expectativas e sonhos. Porque o ladrão vem para isso. Satanás é um ladrão. Ele se personifica nas pessoas que roubam, que matam, que destroem, que fazem atrocidades. Agora nós vamos avaliar no versículo 4. Davi não prestou atenção, porque Davi tinha um pacto. Davi tinha o quê? Um pacto, uma aliança. E isso não vai ser quebrado. O que Deus tem contigo, ninguém quebra. O que Deus tem contigo, ninguém muda. Essa sentença se levante. As atrocidades, elas vão cair, porque o pacto, a aliança vai permanecer. Ao rei, eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Lodebar é um lugar de muitas, às vezes de misérias. Só que não é o teu lugar. Você pode passar por lá, mas você tem um pacto firmado em teu favor, que vai mudar toda essa sentença. Ontem eu corrigi a minha filha, porque às vezes ela fala assim: nossa, eu gastei isso, gastei aquilo, fui no supermercado, fui de novo. Eu falei: por que você não começa a levantar as mãos e agradecer por todas as vezes que você foi no supermercado e por tudo que você pegou lá? Porque você tem uma memória de escassez, uma miséria que tranca, uma miséria que fecha através das palavras, sem ter a percepção que você, sem querer, está sendo roubada. Ela olhou e falou assim: nossa mãe, alguém já falou isso para mim, eu já ouvi uma ministração sobre isso. Falei: então começa a prestar atenção, que às vezes nós também comprometemos as nossas vidas no mundo espiritual, porque liberamos coisas. Você vê que a bruxaria, a feitiçaria, a alta magia, eles não irão titubear em nenhum momento na incredulidade para o mal que eles vão liberar sobre alguém. Eles têm certeza que aquilo que eles estão fazendo vai dar certo. Eles só levam um susto quando eles batem na porta de alguém, e esse alguém, quando os demônios chegam para tirar algo, o próprio Espírito de vida entra em ação e fala: aqui não, aqui você não toca, aqui você não leva, aqui você não faz, aqui você não rouba, aqui você não amaldiçoa, porque aqui tem como. Aleluia! Glória! Então eles se surpreendem. E algumas pessoas falam: como é que pode eu não poder tocar nessa catacumba? Porque é do dono. E o dono está lá em cima, no alto e sublime trono. Bom, se ele é dono e eu não posso, ele é maior que você? É. Então, se ele é maior do que você, eu vou servir você para quê? Olha a lógica. Por isso que muitas vezes nós precisamos entender quem é Deus.
assumiu por roubo de identidade e tomou posse de algo que nem pertencia nem a ele e nem à família dele. Gente, são 36 pessoas durante anos usufruindo de tudo aquilo que é herança de alguém. E eu não estou falando com alguém que está aqui há anos sendo roubado, porque Deus vai mudar essa sentença. Glória a Deus. Ele diz assim, versículo 5: Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou. E disse Davi: Mefibosete. E ele disse: Eis aqui o teu servo. E disse-lhe Davi: Não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei. Vai fazer o quê? Vai fazer o quê? É hora da restituição. Vai sair de Lodebar, vai sair da escassez, vai sair da miséria, vai sair da vergonha, vai sair de tudo aquilo que tem jogado você no chão e colocado você na humilhação. Tem restituição. Só quem crê, só quem crê. Oh, glória! Glória! Todas as terras de Saul, teu pai, e tu de contínuo. Como igreja? Como igreja? Continuamente, o tempo todo, sempre. De contínuo comerás pão à minha mesa. Por acaso, Mefibosete seria rei? Não, porque Deus disse que não seria nenhum. Da casa de Saul. Se Deus falou, está falado, gente. Nós temos uma mania de indagar as coisas por Deus. Se Deus falou que vai construir, até essa semana eu falei com uma moça que quando nós estávamos em frente à BDA, Deus deu uma chave de uma casa para ela. Me usou para ele pegar a chave. Aí depois eu assim com os meus achismos, né? Poxa Deus, o senhor vai dar uma casa como? A moça nem trabalho tem, ela não consegue nem comer direito. O senhor está falando de uma casa. Aí essa semana, quando ela pegou a chave da casa, 4 anos depois, olha aí, e ela disse que estava mobiliando tudo conforme o desejo do coração dela. Eu chorei, porque eu falei, realmente Deus dá uma reviravolta tão grande. E às vezes a gente acha que é impossível pela condição que nós estamos. Mas não é na nossa, é na condição dele. Não é na força que nós temos, é na força dele. Por isso se prepare, Gabriel, porque Deus vai dar a reviravolta, ele vai agir, ele vai fazer. Mas preste atenção, viu, Wagner? Todas as vezes que o negócio vai virar, o adversário quer roubar. Ele quer tirar. Ele quer mostrar que é o contrário, que não vai dar certo, que não vai ter jeito. Mas Deus é fiel. Deus é fiel. Ele diz assim, no versículo 8: Então se inclinou e disse: Quem é teu servo para tu teres olhado para um cão morto tal como ele? Olha a visão dele. Quem é que colocou essa visão dele? O diabo. Que tirou tudo dele, roubou tudo dele. Em um único dia roubou o pai. Roubou o avô, o pai, a mãe, a avó, os tios. Roubou a família, roubou a casa. Roubou a vida. Ele cresceu na escassez, na miséria. Agora ele chega diante do rei e ele vai falar o quê? Como que o senhor vai olhar para uma pessoa que
que é um cão morto feito eu. Quantas pessoas falam, não, eu não posso melhorar, eu não posso ter uma casa maior, porque hoje, olha, como que eu vou pagar um IPTU? Eu não posso ter um carro melhor, como que eu vou pagar o IPVA? Eu não posso ter algo maior e melhor, como eu vou administrar? Quem está roubando? Não é vaidade, soberba, orgulho, não é isso. Eu estou falando de promessas, eu estou falando de Deus, eu estou falando de direcionamento. Ele era filho do rei. Ele era a sequência do palácio. Ele era herdeiro da casa de Saul. Mas quem convenceu que ele não era nada? A situação. Não é porque você entra em uma situação que essa situação ela vai perpetuar a sua vida. Não, de jeito nenhum. Muitos anos em Lodebar traz uma convicção para as nossas vidas, Fernanda, de que nós não somos nada, não podemos nada, mas não é na nossa força, é na força dele, amém? É na força dele, amém? É na força dele. Existe um tribunal aqui dizendo que ele vai agir com justiça. Ele é justo de Deus. Aí ele diz assim, versículo 10: trabalhar-lhe-eis, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho de teu Senhor tenha pão e coma. Para quem é que Davi falou isso? Para Ziba. Você vai trabalhar agora para Mefibosete. Você não queria tudo dele? Agora você vai trabalhar para ele, vai ser servo dele, vai enriquecer a ele, porque tudo que foi tirado de você até hoje vai ser devolvido, restituído, e vai fazer com que você seja enriquecido. Porque agora você já sofreu o suficiente, tem maturidade suficiente para administrar no comando do rei, na direção do rei, na proteção do rei. Quem é o nosso rei? Aqui de Mefibosete era Davi, mas o nosso é da descendência de Davi, é o Senhor dos senhores, é o rei de todos os reis, é o pai da nossa eternidade, é o príncipe da nossa paz, é Deus por excelência, é Jesus o Nazareno. Só quem crê. Então, dá um aplauso a ele, ele merece. Não deixe no santo. Aleluia. Versículo 11. E disse Ziba ao rei: conforme a tudo quanto meu senhor, o rei, manda seu servo, assim fará teu servo. Porém, Mefibosete comerá a minha mesa como um dos filhos do rei. Aleluia. Ninguém mais vai tirar essa identidade de filho dele. Aleluia. Ele vai comer como um rei, dormir como um rei, viver como um rei, ter autoridade de um rei, ter nome de um filho de um rei. Glória a Deus. Chega de todo mundo chegar, bater e levar. Não vai mais. Porque Ziba tem muitos, mas nós temos um rei. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Versículo 12. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica, ou Micar, e todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia a mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Não importa o que a vida tirou, muito mais tem um rei para lá, do que a vida para tirar. A vida pode ter
vida foi bem justa. Mas o que Deus tem para entregar é bem maior. Você foi humilhado, pisado, envergonhado, desprezado, moído. Mas o Senhor se levantou em meu favor. Você pode ficar em pé em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aí onde você está, gostaria que você fechasse os teus olhos por um momento, colocasse as mãos no teu coração. Eu sei que muitas pessoas que estão à sua frente, à sua direita, à sua esquerda, talvez não viram você chorar, não viram você ficar desesperado, angustiado, não viram você brigar, não viram você falar, perguntar. Desespero, angústia, tristeza, eles não sentiram por você, mas Deus viu. Por isso você está ouvindo essa palavra, por isso Ele está levantando uma caneta e está assinando em cima da sua assinatura e está liberando você. Você não será mais amparado, protegido e coberto pelo Deus deste presente século, que é Mamon, que te dá 10 e cobra 100. O Senhor vai restituir você. E o Senhor manda eu dizer para alguém que está aqui, que durante muitos anos você tem pago juros, multas, subsídios terríveis da terra. Mas o Senhor manda eu te dizer que Ele está fazendo a ficha da compensação. Ele está somando todos os anos em que você foi roubado. E Ele vai entregar nas tuas mãos a restituição. Aquilo que Ziba, que é o sistema financeiro desta terra, estava tirando de você, Deus vai devolver e vai fazer você ter honra. Porque Ele sabe o que você passou. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós não somos, nós não temos, mas o Senhor tem todo o poder, é a maior autoridade, é soberano, é majestoso, é glorioso, e diante do tribunal da tua graça, nós nos achegamos com ousadia, com a certeza dos nossos corações, que o Senhor vai agir favoravelmente, vai trazer este filho que está perdido, vai trazer este esposo que está destruído, vai modificar esta situação de escassez, vai fazer pagamento dessas dívidas impagáveis, vai assinar essa documentação que está parada, vai ser o justo juiz desta situação, onde todos dizem não há mais esperança, vai trazer a liberação, a compensação, a provisão, oh glória! Vai mudar este laudo, vai mudar essa situação de enfermidade, vai mudar a sentença de morte para a sentença de vida, em nome de Jesus. Só você que crê, levanta as mãos, fala: eu creio, eu recebo, eu recebo.